Imagine que aquilo que você sempre acreditou sobre vida, morte e destino não é o que parece. Imagine que sua fé, construída em camadas de certezas e tradições, está prestes a ser atravessada por uma revelação que vai abalar cada pedra de sua estrutura interior. Este é o chamado de Helena Blavatsky. A verdade sobre reencarnação não é uma doutrina repetida mecanicamente, mas uma ciência ancestral, uma codificação espiritual que pulsa no coração do universo e que, ao ser compreendida, transforma sua alma em algo irreconhecível para a consciência comum. Se você se permitir, o que hoje parece sólido se dissolverá, e você poderá vislumbrar o invisível, a pulsação cósmica que sustenta cada nascimento, cada morte e cada retorno. Mas saiba, este caminho não é confortável. É um portal que desafia crenças, que atravessa os limites da psique humana e que exige coragem para olhar o que sempre esteve escondido sob o véu do tempo. A teosofia, inaugurada por Blavatsky no século XIX, não trouxe ao Ocidente apenas palavras orientais, mas uma chave para abrir portas internas que o condicionamento coletivo manteve trancadas. Ela falou de reencarnação não como mito, mas como lei viva, uma energia oculta inscrita no próprio tecido da mente hermética que organiza os mundos. Para muitos, essa ideia foi escandalosa. Como admitir que a alma não é única e linear, mas múltipla e eterna? Como aceitar que aquilo que você sofre hoje pode ser o eco de ações invisíveis realizadas em outros corpos, em outras vidas, em outros tempos? E ainda mais perturbador, como perceber que suas escolhas de agora estão esculpindo não apenas o amanhã, mas encadeamentos de existência que sua memória atual jamais registrará? Você já sentiu a estranha sensação de encontrar alguém pela primeira vez e, ainda assim, reconhecê-lo como se sempre tivesse caminhado ao seu lado? Já atravessou lugares desconhecidos e, ao pisar ali, foi tomado por uma emoção inexplicável, como se memórias soterradas emergissem pela vibração do espaço? Esses são lampejos da codificação espiritual que Blavatsky apontava. Memórias não lineares, guardadas no arquivo secreto da alma. A ciência moderna ainda engatinha diante disso, mas relatos abundam de pessoas que, em sonhos, visões ou experiências profundas, acessaram fragmentos de outras jornadas. E se o que você chama de déjà vu não for apenas um truque do cérebro, mas a lembrança de uma vida que você já viveu e que sua consciência atual insiste em negar? Helena Blavatsky dizia que a reencarnação não é castigo, mas aprendizado. Cada volta ao mundo é um ciclo de iniciação mental, um rito secreto em que o arquétipo vibracional da alma se depura, queimando ilusões e forjando consciência. Ela via a existência como uma escola cósmica, onde cada dificuldade é um professor oculto e cada dor, uma frequência de Blavatsky reverberando como lembrete de que você não é vítima do acaso, mas um peregrino em processo de alquimia interior. Essa perspectiva abala não apenas a fé tradicional, mas também a visão materialista da vida. Se a alma retorna, não há fim absoluto. E se não há fim, então a morte é apenas uma mudança de vestimenta, um intervalo no teatro sagrado da existência. Mas há algo ainda mais profundo. Blavatsky ensinava que o esquecimento entre as vidas não é defeito, mas misericórdia. Imagine carregar conscientemente o peso de todas as dores, traumas e erros de suas múltiplas existências. Seria insuportável. O véu do esquecimento é uma proteção da sabedoria arcana, permitindo que você recomece sempre, sem ser esmagado pelo fardo do passado. No entanto, fragmentos escapam. Esses fragmentos surgem como talentos inexplicáveis, como paixões súbitas, como medos sem origem aparente. São marcas da mente hermética que registrou cada pulsação cósmica de sua trajetória. Pergunte a si mesmo: qual talento seu não pode ser explicado apenas pelo que você aprendeu nesta vida? A teosofia chama isso de justiça cósmica. Não uma justiça humana, vingativa ou punitiva, mas um equilíbrio invisível que regula cada ação, cada intenção, cada vibração. É a lei do karma, não como sentença final, mas como balança dinâmica que devolve à alma aquilo que ela mesma semeou.
E se você sente que sua vida é marcada por repetições cansativas, por travas espirituais que parecem não ter solução, pode ser que esteja lidando com padrões inconscientes herdados de outras jornadas. O convite não é se culpar, mas compreender. Você é autor de sua história muito além daquilo que lembra. Helena Blavatsky não caminhou sozinha nessa revelação. Inspirada por tradições orientais, ela trouxe ao Ocidente a visão dos Vedas, das filosofias indianas e budistas, que sempre trataram a reencarnação como dado natural da existência. Mas ela foi além. Costurou esses fios em uma tapeçaria universal, mostrando que todas as religiões e mitologias em sua raiz falavam da mesma pulsação cósmica da alma. Dos mistérios egípcios às escolas neoplatônicas, dos xamãs ameríndios aos místicos cristãos, todos carregavam a memória da alma que retorna. O que muda são as roupagens simbólicas, mas a essência é sempre a mesma. A vida não se encerra, apenas se transforma. Agora respire fundo. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente não estivesse ouvindo, sinta. Dentro de você, talvez exista um eco, uma vibração que reconhece essas palavras como algo familiar. Não se trata de convencer a mente lógica, mas de despertar a lembrança adormecida em suas células, no seu campo energético, na sabedoria arcana que sua alma acumulou ao longo das eras. Muitas pessoas relatam que, ao contemplar esse mistério, sentem um alívio profundo, como se finalmente a vida tivesse um sentido maior do que o simples nascimento e morte. Mas, ao mesmo tempo, surge o paradoxo. Se você já viveu tantas vezes, por que ainda sente tanto vazio? Por que repete padrões de sofrimento, relacionamentos que não fluem, buscas que não se completam? Aqui está o ponto crucial da teosofia. Viver não basta. É preciso despertar. A alma que encarna sem consciência apenas repete. A alma que desperta, transforma. E é nesse despertar que se encontra a chave secreta que Blavatsky tentou entregar ao mundo. Não basta aceitar a reencarnação como teoria, é preciso vivê-la como prática de transmutação. Experimente este exercício simples. Feche os olhos e imagine que todas as pessoas que cruzaram seu caminho não são estranhas, mas antigos companheiros de jornada. Imagine que até seus inimigos foram, em algum momento, aliados em outras vidas, desempenhando agora o papel de espelhos para a sua evolução. O que muda quando você olha dessa forma? Talvez a raiva se dissolva em compreensão, talvez o medo se transforme em compaixão. É essa alquimia que Blavatsky chamava de misticismo interior, a capacidade de transformar experiências comuns em iniciação mental. O que você sente ao ouvir isso? Talvez dúvida, talvez resistência, talvez até um silêncio interno profundo. Esse silêncio é precioso, porque nele mora a possibilidade de escutar a voz da alma. A verdade sobre reencarnação não é para ser acreditada cegamente, mas para ser experimentada como pulsação cósmica, como ciência ancestral que ressoa no corpo, na mente e no espírito. É um convite a atravessar a noite escura da fé para encontrar a luz oculta da consciência. E se a reencarnação não fosse apenas um ciclo automático de nascer e morrer, mas um vasto laboratório cósmico, onde cada detalhe da sua vida atual foi colocado de forma precisa para confrontar a sua alma com aquilo que ela ainda não integrou? Helena Blavatsky via a vida não como acaso, mas como arquitetura espiritual. Cada perda, cada encontro, cada silêncio é um instrumento para que você desperte para camadas mais profundas de si mesmo. Imagine que o universo é uma escola infinita e cada vida é uma sala de aula. Você pode reprovar, pode repetir a lição, mas não pode escapar do aprendizado. A lei não pune, ela educa. E é exatamente por isso que muitos sentem um desconforto interior. A alma sabe que já recebeu muitas chances, mas ainda se encontra resistindo ao chamado da sabedoria arcana. Olhe para os padrões que se repetem em sua vida. Observe como, muitas vezes, você se encontra preso na mesma dinâmica de dor, nos mesmos conflitos, nas mesmas escolhas que drenam sua energia. A mente comum chama isso de azar, mas Blavatsky apontava para algo muito mais profundo. Essas repetições são marcas da alma tentando ajustar uma conta cósmica.
tentando equilibrar aquilo que, em outra volta da roda, foi deixado em aberto. E quanto mais você resiste, mais o padrão se intensifica, até que seja impossível ignorar. É como se o universo inteiro se organizasse para colocar diante de você aquilo que precisa ser transformado, não como punição, mas como um chamado inescapável para a consciência. Muitas tradições espirituais descrevem a alma como viajante entre mundos, e Blavatsky reforçava isso. Você não está limitado à dimensão física. A cada morte, a consciência se afasta do corpo e atravessa campos de energia invisíveis. É nesse espaço entre vidas que você encontra não apenas descanso, mas também orientação. Contato com seres que a teosofia chamava de instrutores invisíveis, inteligências sutis que acompanham o processo da alma. Essas presenças não determinam o seu destino, mas oferecem espelhos, mostras de caminhos possíveis, lembranças do que precisa ser vivido. Quando você retorna, muitas vezes carrega um fragmento dessa orientação, mas revestido em símbolos, sonhos, pressentimentos, como ecos de uma linguagem espiritual esquecida. Imagine que cada encarnação é como uma peça em um gigantesco mosaico. De perto, os detalhes parecem confusos, às vezes dolorosos, às vezes incoerentes. Mas quando você se afasta e contempla o desenho maior, começa a perceber que existe uma ordem oculta, uma geometria invisível, guiada pela pulsação cósmica. Blavatsky chamava isso de lei cíclica. Nada é desperdiçado, nada é irrelevante. Tudo se encaixa em uma inteligência que transcende a compreensão imediata. A mente humana luta para aceitar isso, porque deseja respostas rápidas e confortáveis. Mas a alma, silenciosa, reconhece o ritmo secreto que costura cada experiência. A verdade sobre a reencarnação que Helena Blavatsky revelou não é apenas um conceito intelectual. É uma chave que abre um campo oculto dentro de você. Agora, aquilo que antes parecia apenas coincidência ou acaso começa a ganhar contornos vibracionais. Os vínculos que sempre doíam sem explicação se mostram como fios antigos, tecidos em muitas vidas. E o vazio silencioso que sempre acompanhou sua jornada agora tem uma resposta. Você não está preso ao instante. Você é parte de uma lei viva que atravessa eras e retorna em busca de consciência. Esse saber não termina aqui. Ele continua reverberando em você como um chamado sutil, e talvez seja por isso que seu coração pulsa diferente neste momento. O caminho existe, e ele começa dentro. Se esta mensagem encontrou um eco em você, deixe sua presença vibrar nos comentários escrevendo: Eu renasço na luz. Este simples gesto sela o campo que abrimos aqui e mostra quem realmente está comprometido em atravessar o véu da ilusão e assumir sua jornada de despertar. Este não é um vídeo qualquer, é um encontro de almas. Se deseja permanecer conectado a esse campo de sabedoria, inscreva-se agora. Não como quem segue mais um canal, mas como quem se alinha a uma frequência teosófica que atravessa o tempo. Cada novo conteúdo é um fragmento dessa ciência ancestral que desperta a memória da sua alma. Gratidão por atravessar esse portal comigo. O fio da vida não termina. Ele apenas continua em outros planos. E aqui, juntos, seguimos lembrando.